Muito bem, pessoal. A nossa aula de hoje, ela está baseada no capítulo 13 do livro de Apocalipse. Esse é um dos capítulos centrais do livro, que apresenta duas figuras que são centrais, que é a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. É nesse capítulo que nós encontramos o tão falado e tão divulgado 666, que é o chamado número da besta. É um dos capítulos centrais do livro, ao mesmo tempo que é um dos capítulos mais controversos do livro. Mas eu gostaria de me concentrar nesse primeiro momento na primeira personagem que aqui aparece, que é a besta que sobe do mar. Então nós vamos ler capítulo 13, do versículo 1 até o versículo de número 10. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 vezes. Abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. A primeira coisa que nós precisamos destacar para estudar esse capítulo 13 é mostrar a conexão que existe entre esse capítulo e o capítulo anterior, especialmente o último versículo do capítulo anterior, que é o versículo 17. O capítulo 13, ele se desenvolve com base em 12:17. 12:17 está escrito: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia
do mar. O versículo 17 do capítulo 12, ele descreve a ira do dragão contra a mulher. E descreve a guerra do dragão contra os descendentes da mulher. Como ele não conseguiu alcançar a mulher, então o que é que ele vai fazer agora? Na sequência do texto, ele convoca seus 2 agentes para pelejar contra a descendência da mulher, para levar a efeito a guerra contra os cristãos. Em linguagem apocalíptica, esses 2 agentes do dragão, eles são descritos como bestas. No versículo de número 1, você percebe que essa primeira besta, ela procede do mar. E no versículo de número 11, você vai ver que essa segunda besta, ela procede da terra. Observe, o capítulo 12 finaliza com o dragão irado, indo atrás da mulher, e por não conseguir, ele agora se concentra em pelejar contra os descendentes da mulher. E o texto diz que ele fica em pé sobre a areia do mar. Observe, parado na beira do mar, parado na praia, o dragão convoca o seu agente para a batalha final. Por isso que o capítulo 13 começa dizendo: vi emergir do mar, subir do mar, uma besta. O dragão convoca o seu agente e ele sobe, ele emerge do mar. O mar, no mundo antigo, ele era associado ao mal. Em Apocalipse, o mar, ele simboliza a esfera do mal. E a besta, ela sobe exatamente daí. Quando você olha para o capítulo 11, versículo de número 7, está escrito que quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que sobe do abismo pelejará contra elas. No capítulo 11, verso 7, a besta, ela emerge do abismo. No capítulo 17, no versículo de número 8, o texto diz: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo. Essas duas imagens, a besta que emerge do mar e a besta que emerge do abismo, essas duas imagens são sinônimas. Em ambos os casos, mar e abismo faz referência à fonte de todo o mal. Quem já leu o livro do profeta Daniel vai perceber que essa visão de Apocalipse 13, falando da besta como semelhante a leopardo, pés como de urso e boca como de leão, quem já leu o livro de Daniel vai perceber que Apocalipse 13 faz uma clara alusão a Daniel capítulo 7. Mas a grande questão aqui, nesse exato momento, é: o que é essa besta que sobe do mar, que possui 7 cabeças e 10 chifres? Será por acaso
um animal, um monstro, um ser mitológico que vai agir e atuar na história no final dos tempos? Claramente não. Para nós entendermos o que significa a besta, as 7 cabeças e os 10 chifres, nós vamos usar aqui um princípio hermenêutico, um princípio de interpretação da Escritura que diz assim: a Escritura é seu próprio intérprete. A Bíblia explica a própria Bíblia. Então, se você quiser entender o que significa a besta, as suas 7 cabeças e os 10 chifres, você precisa ir para o capítulo 17, onde um anjo intermediário, ele explica para João toda essa figura de linguagem, todas essas imagens mitológicas. Capítulo 17 de Apocalipse, a partir do versículo de número 9, está escrito assim: aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Então preste atenção, as 7 cabeças da besta não diz respeito a um animal com 7 cabeças, literalmente, que vai surgir de maneira monstruosa. Não, as 7 cabeças, diz o texto, são 7 montes, 7 colinas. Quem vivia no primeiro século sabia que Roma era conhecida como a cidade das 7 colinas. Para quem vivia no primeiro século, era uma clara alusão à Roma imperial. Mas o texto vai dizer que essas 7 cabeças, além de significar, além de simbolizar 7 montes, o texto diz que elas são também 7 reis, 7 governos, talvez até para alguns intérpretes 7 reinos. E ele ainda vai explicar no verso 10, dos quais caíram 5. Ou seja, dos 7 reis ou reinos, 5 já tinham caído. E diz o texto, um existe, ou seja, na época que Apocalipse foi escrito, um desses 7, 5 já tinha caído e um ainda existia. E o outro, diz o texto, ainda não chegou, e quando chegar vai durar pouco tempo. Então, claramente, as 7 cabeças é uma referência, é um símbolo de 7 reinos, 7 governos ou governantes que representam esses reinos. E a besta? Porque ele explicou as 7 cabeças, e a besta vai ser um animal monstruoso? Olha o versículo de número 11 do capítulo 17. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, que procede dos 7 e caminha para a destruição. Veja, a própria besta, ela é uma representação simbólica de um rei, de um governante, que representa um reino ou um governo específico. O que falta agora? A besta é um rei ou um governo. As 7 cabeças são 7 reis ou 7 governos. O que falta? Os 10 chifres. O que representam os 10 chifres?
No versículo de número 12 do capítulo 17 está escrito: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Então ele está dizendo claramente, o anjo explicando para João, que aqueles 10 chifres representam 10 governos, 10 governantes, para a época, 10 reis que na época ainda não tinham recebido reino. Então, voltando para o capítulo 13, a besta que sobe do mar, com 7 cabeças e 10 chifres, nunca deverá ou deve ser entendido como algo literal, como um ser monstruoso que vai surgir no final da história, mas ela é uma representação simbólica de poderes governamentais, de autoridades governamentais, de reinos, de impérios e de governos. A própria besta que sobe do mar, ela é claramente um poder político. Agora imagine, João está escrevendo esse livro no 1º século. No contexto do 1º século, a besta que sobe do mar era uma clara referência ao imperador romano, era uma clara referência ao poder da Roma imperial. Essa é a visão preterista do livro. O livro teve uma mensagem para o 1º século, e quem vivia no 1º século entendia claramente que a besta que sobe do mar era um poder político representado no imperador e no poder da Roma imperial. O capítulo 13, verso 1 vai dizer que essa besta, ela tinha nas suas cabeças nomes de blasfêmia. Para o 1º século, nomes de blasfêmia representa ou reflete, melhor dizendo, a crescente tendência que existia entre os imperadores romanos de reivindicarem para si títulos divinos. Desde o imperador Augusto, os imperadores romanos eram declarados deuses pelo Senado na sua morte. Só que alguns imperadores romanos em vida, eles já reivindicavam para si alguns títulos. Eles reivindicavam títulos do tipo divus ou salvador do mundo, como Nero reivindicou para si. Domiciano, que era o imperador do período que João escreveu Apocalipse, ele exigia ser chamado ou reconhecido como Dominus et Deus Noster, ou seja, Senhor e Deus nosso. Então, quem vivia no 1º século fez uma clara identificação aos imperadores ou ao imperador romano, ao poder da Roma imperial e a essas reivindicações de divindade por parte do imperador romano. Como eu disse, após a morte dos imperadores, o Senado romano declarava que os mesmos eram divinos. E essa pretensão dos imperadores romanos era uma blasfêmia arrogante. Então, para João, no século I, que foi quando o Apocalipse foi escrito, a besta era o Império Romano como um poder perseguidor da igreja. Só que quando você olha para essa besta, ela combina as características
das 4 bestas de Daniel. O que isso quer dizer? Que essa besta do Apocalipse é a combinação de todas as bestas, é a combinação de todos os impérios ao longo da história que têm se levantado contra o povo de Deus. Só que quando você olha para o versículo 7 e para o versículo 8, você começa a perceber que essa besta que sobe do mar, ela não pode estar restrita exclusivamente ao imperador romano do século I. Ela aponta para algo além do imperador romano. Ela aponta para o anticristo futuro, aquele que Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, chama de homem da iniquidade, filho da perdição, que vai se manifestar. Quando você olha o capítulo 13, no versículo de número 7, está escrito: foi-lhe dado que pelejasse contra os santos e os vencesse. Diz aqui: deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Então esses versículos deixam claro que essa besta que sobe do mar, ainda que apontasse no primeiro século para o imperador romano, ela vai mais além, porque ela vai exercer um domínio e um governo sobre cada tribo, povo, língua e nação. E aqui ainda diz que ela vai receber a adoração de todos os que habitam sobre a terra. Então, não podemos aqui afirmar que houve um cumprimento pleno do capítulo 13 no imperador de Roma, mas essa besta aponta sim para a manifestação de um governante futuro, que nós chamamos, por causa das epístolas de João, de anticristo, e que Paulo chamou de o homem da iniquidade. Mas tem uma coisa que chama muita atenção no versículo de número 2. É que a besta, ela recebe seu poder, domínio e autoridade do dragão. No versículo 2 está escrito: deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Esse poder governamental, esse poder político, que aqui está na figura de uma besta, ele recebe o poder e a autoridade do próprio Satanás, porque o dragão é Satanás. Ele atuará no palco da história pelo poder de Satanás. Isso combina com o que Paulo disse na segunda carta aos Tessalonicenses, que o filho da iniquidade, quando ele se manifestar, ele atuará com toda eficácia e com todo o poder de Satanás. Qual é o princípio que está por detrás dessa mensagem? O princípio é que Satanás, o dragão em Apocalipse, ele está sempre por detrás dos impérios, dos governos e das autoridades seculares que se opõem a Deus e ao seu povo. Sempre que você ouviu falar de um governante, de uma autoridade política que se opõe
aos valores, aos princípios e aos mandamentos de Deus e se opõe ao culto a Deus e ao povo de Deus, por detrás dessa autoridade governamental estará uma atuação de Satanás. A besta que sobe do mar, ela governará, ela exercerá domínio com toda a autoridade e o poder que receberá do próprio Satanás. Meus queridos, quando você olha para o capítulo 13, versículo 4, o texto diz assim: e adoraram o dragão, porque deu sua autoridade à besta. Satanás era e será adorado porque deu a esse poder governamental a sua autoridade. Mas o texto diz que vão adorar ou adoraram não só ao dragão, mas também adoraram a besta. É o poder político recebendo honrarias divinas. Obviamente, quem vivia no primeiro século, isso era muito claro através do culto ao imperador. O imperador de Roma, que era o governante maior daquele período, ele exigia para si adoração e os súditos do seu império lhe prestavam culto. É claramente o que vai acontecer na manifestação desse último governante chamado Anticristo. Paulo diz que ele se levantará contra todo objeto de culto, ele vai se assentar no templo de Deus e ele vai exigir para si a adoração como Deus. Paulo diz isso na segunda carta aos Tessalonicenses. Aqui nesse texto, adorar a besta, que era o imperador do primeiro século, era adorar o poder satânico por detrás dela. Pensando no futuro, adorar a besta, adorar o anticristo, é adorar o poder de Satanás que estará por detrás dele. Ainda no versículo 4, a besta ela é tratada como incomparável. Se você olhar o capítulo 13, verso 4, está escrito: também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Ela é tratada aqui como alguém que tem um poder incomparável e ela, mais uma vez, usurpa aquilo que pertence somente a Deus, que é a adoração. Então, meus queridos, para a gente fechar esse primeiro argumento, a besta que sobe do mar, que tem 7 cabeças e 10 chifres, não significa, não simboliza, não representa um monstro que vai surgir no palco da história. Mas as suas 7 cabeças representam reinos. Os seus 10 chifres representam reinos, governos. E a própria besta representa um governo, que aponta no primeiro século para o imperador romano, mas que aponta para um governo futuro que surgirá em oposição a Deus e ao seu povo. Então eu gostaria de concluir essa aula apontando para você as atividades da besta nesse texto, mas que estão debaixo do controle de Deus. Quando você lê o capítulo 13, a palavra-chave que você precisa perceber aqui, para nós, aparece como foi-lhe dada. Em grego é apenas um verbo, edote. Nos versículos 5 e 7, você vai perceber que o texto enfatiza essa expressão, foi-lhe dada.
Foi-lhe dado, em Apocalipse, o passivo divino, ou seja, o agente da passiva será sempre o Deus entronizado. Se você olhar no verso 5, está escrito: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Sabe o que isso significa? Que é Deus quem permite, é Deus quem autoriza que a besta, esse poder governamental, blasfeme e difame o seu nome. É Deus quem permite e autoriza que a besta pratique o inverso da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso feita por Jesus é: santificado seja o teu nome. Mas aqui nesse texto diz que foi dado à besta uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Mas é Deus quem autoriza. No versículo de número 7 está escrito: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Novamente, é Deus o agente da passiva. É Deus que permite, é Deus que autoriza que a besta, esse poder governamental, lute, e diz o texto, e que vença os santos. O vencer os santos aqui é a autorização e a permissão para que esse poder governamental mate os servos de Deus. E aqui eu queria abrir um parêntese. O texto é muito claro quando diz que foi dado à besta que pelejasse contra os santos e os vencesse. Há uma linha de pensamento chamada dispensacionalismo, pré-tribulacionista, que diz que do capítulo 4 em diante a igreja não estará mais na terra. Não é isso que eu vejo aqui no capítulo 13 de Apocalipse. Você tem a besta, o poder político ante Deus, pelejando contra os santos. E aí eles dizem: esses aí são os santos que se converteram durante o período da grande tribulação. Muito bem, quando nós lemos o Novo Testamento, a palavra santos é usada o tempo inteiro para a igreja. Quando não é com referência à igreja, vai ter um outro qualificativo, quando vai dizer santos anjos. Mas sempre que se utiliza a palavra santos, especialmente nas epístolas, é uma referência à igreja. Aqui você tem os santos, os servos de Cristo, os que foram comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro, sendo alvos da perseguição e até mesmo do martírio por parte do anticristo, que é a besta. Quando o dragão e a besta vence os santos, no sentido de mata os santos, são eles que são vencidos pelos santos. E por fim, no capítulo 13, verso 7, a parte B e o 8, está escrito: deu-se-lhe autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Ou seja, é Deus quem permite, quem autoriza que a besta receba a adoração universal. Então, este é o cerne da mensagem. No texto que nós acabamos de ler aqui, todas as atividades da besta estão sob
o controle de Deus. Nada ela faz, nada poderá o anticristo fazer sem que Deus permita, sem que Deus autorize.